A gente está começando mais um MartaCast. Depois de 2 semanas sem programa, a gente está de volta. E hoje a gente vai falar da participação da Bia Haddad em Roland Garros e no WTA 500 de Estrasburgo. Vamos falar dos últimos jogos do Cruzeiro, do América e do Atlético no Brasileirão Feminino, da campanha histórica da Bruna Takahashi no Mundial de Tênis de Mesa e muito mais. Fica com a gente que a gente vai falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Antes da gente começar, vamos nos apresentar. Eu sou Carol Vimiero, jornalista e professora da UFMG. Malu. Oi, gente, eu sou a Malu Moura, jornalista do 5º período aqui da UFMG e sou bolsista no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou a Carol Freire, também estudo jornalismo aqui na UFMG, estou no 3º período e sou voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou a Ivy Pilar, sou doutoranda aqui em comunicação na UFMG e sou bolsista do Coletivo Marta. Vamos lá, gente. Esse primeiro bloco hoje vai ser sobre tênis, porque o tênis está pegando fogo aí, né? Roland Garros começou no início da semana. E hoje, cedo, a Bia Haddad fez a estreia dela e foi superada pela Hailey Batiste, não é isso, Olivia? Conta pra gente aí um pouquinho do jogo. Isso mesmo. A Bia estreou hoje em Roland Garros, como você falou. Ela tentou, assim, foi em busca de repetir a histórica campanha de 2023, mas ela não conseguiu avançar de fase, se despediu na estreia. Ela enfrentou a Hailey Batiste, 70 do ranking mundial, e acabou perdendo de virada por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-1. A Bia começou muito bem, ela teve uma vantagem de uma quebra, e aí garantiu o primeiro set por 6-4. E aí no segundo set ela começou bem também, e a partida começou a se encaminhar para uma possível vitória da brasileira, mas ela viu a americana crescer na quadra de saibro e tentar jogadas arriscadas. E com golpes fortes, a número 70 do mundo garantiu o empate da partida ao cravar 6-3. Já no terceiro set, ele definitivo, a Hailey Batiste rapidamente abriu 5-1 no placar. E mesmo assim, com esse placar de 5-1, assim, elástico, né? A torcida brasileira estava presente, começou a gritar, eu acredito, mas não deu para a Bia, assim. Essa foi a terceira eliminação da Bia na primeira rodada em Roland Garros, repetindo os resultados de 2017 e de 2024. E em 2023, como eu falei, ela já tinha protagonizado um feito histórico quando ela alcançou a semifinal, sendo eliminada apenas pela líder atual, na época, né, a Iga Swiatek. E aí ela se tornou a primeira brasileira em mais de 50 anos a chegar em uma semifinal de Grand Slams em simples. Infelizmente, não deu pra Bia, assim. Pois é, né? E a gente tava, enfim, depois vamos falar Esperançosos, né? esperançosos depois da semana que ela teve, né? Semana passada. O que você achou do jogo, Malu? Sei que você acordou cedinho, né, pra poder assistir. Pois é, então, a Carol vai falar daqui a pouco, né, sobre a passagem dela em Estrasburgo, mas eu acho que ela deu uma esperança pra gente, né, no último torneio antes de Roland Garros, ela tinha ido muito bem. E esse jogo, mas como a gente tava falando aqui um pouco antes, né, a Bia jogou bem, né, ela Sim. perdeu, mas ela jogou bem. Acho que foi mais mérito da adversária, ela foi muito inteligente, estudou bem a Bia no primeiro set que perdeu, né, que a Bia acabou ganhando. E aí soube contra-atacar com isso, com o que ela tinha, né, de melhor, e ela aplicou bem. E deu certo, né? Assim, a Bia é uma jogadora alta e aí ela é mais lenta e A rede. a Hailey, ela é mais rápida, né? Então, assim, ela usou isso a favor dela e acho que o terceiro set reflete muito do que vem sendo a Bia, né? Que é assim, baixa muito. Começa Oscila, muito né? bem e aí baixa demais, assim, como se já tivesse esgotado, assim, você vê. Hoje a Hailey abriu 5-1, como se não fosse. Nada. Pois é, assim, mas jogando muito bem, né? Eu falo assim, o último set a Bia não foi bem, mas os dois ela foi, mas por mais mérito da Hailey. Sim, a Hailey é uma jogadora muito perigosa, assim, a própria Bia tinha falado isso antes, né, do jogo, no dia que saiu a chave, e aí ela deu uma entrevista falando sobre o jogo e ela falou disso, assim, como que ela é perigosa, por quê? Porque ela tem um estilo de jogo ligeiramente diferente da maioria das jogadoras. Ela é muito habilidosa, muito rápida. Tava falando, né, comentando que ela é treinada pelo irmão do Tiafoe e ela tem golpes que são parecidos com o do Tiafoe, inclusive, assim. E ela faz esse movimento assim do braço muito rápido, então ela é muito rápida, ela consegue cortar o tempo das jogadas assim. E eu acho que ela usou muito isso no terceiro set. E eu acho que, assim, ela vem de uma temporada muito boa também, sabe? Então, eu acho que ela chegou confiante, assim, para jogar contra a Bia. E
eu também acho que foi mais mérito dela, da Hailey, do que a Bia exatamente jogou mal, assim. Em algum momento no terceiro set, eu achei que ela tava sem saída, porque a Hailey tava assim, acertando tudo. Assim, A diferença entre as duas hoje foi essa. A Hailey teve a criatividade, a inteligência ali de sair de uma situação de desconforto, que foi um bom set, um bom primeiro set da Bia, Uhum. mas acabou que a Bia não teve isso no terceiro set Sim, contra a Hailey. E eu acho que a gente fala assim, né? Número 70, a gente fica pensando que não é uma boa jogadora. Mas assim, pra quem não acompanha no tênis, se ser número 70 não quer dizer nada. Porque assim, você pode só não estar É numa muito altos e fase baixos, boa, né? que aí acabou caindo no ranking que é atualizado toda semana. Sim. Então, mas pode ser uma excelente jogadora, entendeu? Que é o caso dela. Sim, ela é muito boa e vem de uma boa temporada. Sim. Eu acho que tem uma coisa da Bia que a gente tinha comentado, né? Que uma não, duas. A primeira é que ela não consegue liderar os jogos, e depois a gente vai falar disso, né, lá no caso da performance dela em Estrasburgo. E hoje eu achei que teve um grande problema no terceiro set, que foi o segundo saque dela. A Hailey Batiste, simplesmente, toda vez que a Bia ia sacar segundo saque, ela já esperava, sabendo que ia vir uma bola bem lenta, e ela conseguia acelerar com esse golpe mais rápido dela, e ficou, assim, impossível para a Bia, porque ela atacava o segundo saque e ela não dava conta, assim. E eu achei que essa coisa do segundo saque já estava lá no jogo contra a Rybakina também, assim, de uma... Já tá vindo presente nesses jogos, até porque acho que essa é uma das grandes armas da Bia, o saque. Abre Aí- parênteses, o que é o segundo saque? Pois é, então, assim, o primeiro saque dela é muito bom, da Bia. Uhum. É um bom saque, ela consegue fazer muita variação. Se você erra o primeiro, você tem que fazer o segundo saque no tênis. O segundo saque, geralmente, é um saque que é o saque de segurança do jogador. É mais conservado, porque se errar, cede o ponto. Isso, então, assim, geralmente é um saque menos veloz e uma colocação mais É menos conservadora. arriscado, Menos né? arriscado. Só que o saque da Bia tá muito lento, com muito pouco efeito. O segundo saque. O primeiro é ótimo, mas o segundo não é tão bom. E aí, na hora do momento de aperto no jogo, ela erra o primeiro saque, porque na hora do aperto, as pessoas erram. E Aquele isso é um golpe que grande o mais problema pra arriscado. Bia, porque essa é uma das armas dela, ter um bom saque. E aí, se ela não saca bem e só resta o segundo saque, sacando mal, Sim. o jogo dela vai pro ralo. E aí ela E conseguiu. tem isso do mental ainda, né? Aí influencia tudo. Sim. A Hailey Batiste conseguiu quebrar ela no terceiro set com alguma facilidade, porque ela errava o primeiro saque e aí ela vinha com uma devolução, assim, que era o winner, não tinha como a Bia Chegou um momento no chegar. jogo que parecia até que ela fazia de forma proposital, né? Tipo assim, vou postar no segundo saque dela. Vou fazer ela errar aqui, eu tenho que pressionar ela aqui pra ela errar no segundo saque. Sim, sim. E aí ela- E ela foi se sentindo pressionada, Sim, né? Assim. foi. Mas enfim, pro ano da Bia, perder não é o fim do mundo. Não. Porque ela perdeu também na primeira rodada do ano passado. Então, como a gente falou, né, ela não perde pontos em Roland Garros. Então, às vezes é um pouco mais trágico para as pessoas do que exatamente para ela. É claro que é ruim perder num grande torneio, mas a Bia não vai perder pontos em Roland Garros. Vamos passar, na verdade, continuar falando de Bia, né, Carol? Mas falar um pouco da semana passada da Bia, né? Falar um pouco mais detalhes aí do desempenho dela lá em Estrasburgo. Conta pra gente um pouquinho. Sim, então na última sexta-feira, dia 24, a Bia acabou eliminada na semifinal do WTA 500 francês. Ela caiu diante da cazaque Helena Rybakina, ex-número 3 do mundo e atual 12ª do ranking, por 2-1, com parciais de 7-6, 1-6 e 6-2, após uma batalha de 2 horas e 46 no saibro. A semifinal foi bastante disputada. No primeiro set, nenhuma das jogadoras conseguiu quebrar o saque da outra. E a definição veio mesmo foi no tie-break. O desempate saiu na frente, mas a Bia, né, saiu na frente. Mas a Rybakina cresceu, conseguiu chegar e fechar com 9-7. No segundo set, a Bia conseguiu reagir. E depois dos seus serviços iniciais, ela conseguiu uma quebra no quarto game e passou a dominar a parcial, com golpes firmes. E ela venceu por 6-1 em apenas 40 minutos. E aí, no início do set decisivo, chegou a vencer 7 games consecutivos e abrir 2-0, deixando a Rybakina visivelmente desconcentrada. Porém, ela conseguiu se recuperar, a Rybakina, né? E passou a sacar com mais eficiência, vencendo 6 games seguidos, virando a parcial para 6-2 e garantindo a vaga na final. Mas, apesar da derrota, o desempenho representa uma melhora no resultado da Bia,
em uma temporada marcada por uma oscilação, né? Ela volta a disputar uma semifinal depois de 8 meses. A última tinha sido em setembro do ano passado, né? Quando ela conquistou o título do WTA 500 em Seul, na Coreia do Sul. E antes de Estrasburgo, a paulista não vencia 2 partidas consecutivas desde o Aberto da Austrália em janeiro. Então, mesmo perdendo, é uma vitória, assim, né? De certa forma. Sim. Foi um ótimo torneio da Bia. É. Foi o melhor torneio dela no ano, sem dúvida alguma. Não, sem dúvida nenhuma. E não só Acho que é por isso que a gente ficou tão esperançosa pra Roland Garros, né? E não foi só o melhor, mas assim, foi convincente as vitórias dela. Não foi aquela coisa assim meio. Sim, ganhou 2 jogos de virada. Não. De virada, Sim. jogou com Boa, adversárias tênis muito boas, fortes, né? sim. A Rybakina mesmo, ela é excelente. E assim. parecia que ela queria ganhar. Porque eu acho que Ela é tava. isso que tava diferenciando antes, assim. Ela parecia um pouco apática nos outros Sim. jogos, né? Sim, E nesse campeonato, não, ela tava diferente. tava. Ela, antes de Estrasburgo, ela já tinha tido um bom campeonato em Madrid. Foi Madrid que a gente falou Foi em aqui? Madrid. Madrid, ela fez. Ela saiu desse lugar da apatia. Perdeu, mas jogou bem. Perdeu, mas jogou bem e tudo. E aí eu acho que em Estrasburgo ela conseguiu ser mais agressiva, né? Impor o estilo de jogo dela nas partidas. Foi uma pena esse jogo, não foi, Foi uma Malu? pena. Até porque, gente, eu pensava muito que ela ia ganhar aquele terceiro set. Assim, Parecia muito. 2-0 fácil, assim, no terceiro set. E de repente... Não que eu tava duvidando do talento da Rybakina, porque a Rybakina é realmente muito talentosa. Mas eu acho que é isso que a gente falou. Ela não soube liderar. Não. Porque ela tinha plenas chances de ganhar aquele jogo. Sim. E a Rybakina tava desconcentrada, Sim. errando, ficou abatida. Muito por com mérito do jogo da Bia. Sim. A Bia fez um segundo set... Ela fez um primeiro set muito bom. Sim, Porque perdeu foi muito no detalhe. muito no detalhe mesmo. Fez um excelente primeiro set. Foi um excelente jogo de tênis no primeiro Foi set. muito bom. Segundo jogo total da Bia. Segundo set total da Bia. Jogou Sim. bem demais. E aí no terceiro ela começou bem e é aquilo, assim. Parece que no terceiro set, ganhando, baixou. Sim. Baixou. E na hora que ela baixou, a Rybakina veio. Ela fez 6 pontos seguidos, pensa bem. Ela abriu 2-0 e o terceiro set foi 6-2. Quer dizer, ela abriu 2-0 e, se não me engano, no terceiro ponto, ela chegou a fazer 30-0. Acho que foi 30-0. Sim. Então E ela, depois assim, deixou a... e deixou, depois, sim, foi uma, né? Assim, eu acho que tem mérito da Rybakina, porque eu acho que ela encontrou um caminho de voltar a acertar. Ela estava cometendo muitos erros, então ela tem mérito. Sim, na... sim. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que a Bia também deixou escapar um pouco, assim, a Mas vitória. Nessa comparando coisa... esse jogo de Estrasburgo contra o jogo de hoje, eu acho que foi mais... Perder esse jogo foi mais na conta da Bia do que o jogo de hoje. Sim. Hoje eu acho que perder o jogo foi mais na conta da Helena, Não. A Hailey. da Hailey Batiste, do que foi da Rybakina no jogo em Estrasburgo. Até porque é isso, de Estrasburgo, ela parecia que o jogo tava na mão dela. Né? E, gente, Muito mais tênis é que que nem hoje. futebol. Se você não faz, você toma. Aqui, se ela baixou a guarda, ela vai tomar. E tomou, assim, tomou virada. Mas é isso, assim, acho que as duas coisas que ficaram, né, Malu, me parece, segundo saque, tá complicado. Sim. E a dificuldade de liderar, dificuldade de estar Total. ganhando, assim, né? Uhum. Ela consegue, por exemplo... De saber se adaptar em momentos de pressão como esse, assim, de terceiro set. Sim. Porque o jogo do tênis, ele vai mudar o tempo inteiro. O primeiro set não é igual ao segundo, não é igual ao terceiro. O estilo de jogar muda. E tem que se adaptar a isso também, né? Eu acho que é o que fez de diferencial as adversárias dela. E o que faltou ela fazer no terceiro set. Muito bom, vamos terminar aqui esse bloco. A gente já volta já com mais notícias do tênis. A gente está de volta agora para o nosso segundo bloco. A gente vai continuar falando de tênis, porque tem muita notícia do tênis hoje. E depois falar um pouquinho de vôlei. Para começar, vamos falar da conquista da Luísa Stefani, né? Também lá no WTA de Estrasburgo. Conta um pouquinho pra gente, Malu. Sim, a Luísa alcançou uma marca inédita, né, na carreira dela, ao conquistar no último sábado, dia 24, o primeiro título em torneios disputados no Saibro. Foi ao lado da Timea Babos, uma parceria recente dela. Elas venceram a final de duplas em Estrasburgo, na França, superando a chinesa Han Yu-gu e a norte-americana Nicole Melisha Martins. Foi uma partida equilibrada, com parciais de 3-6, 7-6 e 10-7 no match tie-break.
Na decisão, a Luísa e a Babos, elas começaram muito fortes, venceram o primeiro set por 6-3. Apesar de um início dominante, elas viram a Gu e a Martinez crescerem na partida e empatarem. Ao vencer o segundo set no tie-break por 7-6. No match tie-break, a brasileira e a húngara mostraram bastante resiliência, mantiveram foco nos momentos decisivos e fecharam com 10-7, garantindo o título. Para chegar à final, a dupla brasileira, elas tiveram que contar com a desistência das principais favoritas no título, que era a canadense Dabrowski e a Erin Hotliff. A gente já falou delas aqui, são uma dupla excelente, que acabaram abandonando o torneio porque a Dabrowski sentiu dor na costela. E, enfim, agora a brasileira segue com a dupla para Paris, onde elas vão disputar o Roland Garros. Esse é o 11º título da carreira da Luísa nas duplas, mas é o primeiro em quadras de saibro, né, como eu falei. Ela já tinha sido finalista em Estrasburgo em 2020, quando o torneio ainda era no nível WTA 250. E a parceria com a Babos, ela vem rendendo bons resultados, elas vem fazendo bons jogos. A gente falou aqui há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, sobre um jogo que elas foram mal, mas assim, exceção Desde o também, começo elas estão porque indo elas estão bem. indo bem. Tudo bem, é. Foi. Junto elas já venceram nesse ano o torneio em quadradura de Linz, na Austrália, e elas foram semifinalistas na Áustria, isso. Elas foram semifinalistas da WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha. E com o título francês, a Luísa deve subir 3 posições no ranking mundial de duplas. Foi um jogo bem interessante, apesar delas terem chegado na final por causa da desistência, né? Elas vêm fazendo um caminho bem legal. Sim, eu acho assim que elas são ótima dupla. A Timea Babos é ótima jogadora, né? Sim. De dupla. Ela já foi número 1 do mundo de duplas. E ela é uma jogadora muito assim, consistente no fundo de quadra e na rede. E a Luísa, ela é excelente na rede. E eu acho que a Luísa tá dando uma melhorada na solidez dela no fundo de quadra. Então, esse casamento das duas, assim, elas são muito boas. E eu assisti esse jogo, né, a final de Foi um Stuttgart. jogaço. Foi um jogaço. Eu Muito achei equilibrado. eu achei que elas iam ganhar no segundo set, assim, Uhum. elas deram uma vacilada ali, né, e acabaram perdendo o segundo set. Sim, mas mesmo que fosse de 2-0, não seria um 2-0 fácil. Não, mas eu achei que elas jogaram muito bem, Sim, assim, firmes. né, firmes e... Elas juntas são, assim, uma dupla inteligente. São. Elas são sabem legais a hora de assistir, variar o assim. jogo, Porque a hora de trocar. nem toda dupla é, é tão legal, assim, de assistir, sabe? Tem jogos que ficam monótonos, né? Monótonos, às vezes, por exemplo, quando o simplista tá jogando dupla, os jogos às vezes são sem graça. Até porque dá pra ver que eles estão se contendo, né? Estão jogando ali num estilo que não é exatamente o deles, porque eles estão jogando dupla. Não é o caso delas, assim. Elas são claramente duplistas, elas jogam como duplistas, então o jogo fica muito interessante, sabe? Os voleios são muito bem feitos, é tudo. É muito legal quando você vê um jogo de duplas mesmo, assim, né? E eu acho que o segredo aí é a combinação das duas tá funcionando bem. E eu acho também que a Luísa tá mais sólida no fundo de quadra, que eu acho que era talvez a única coisa que ela tem de fraqueza, assim, porque eu acho a Luísa excelente jogadora. Então. Esse jogo, fala pra você que me deixou bem animada, porque eu realmente acho que elas têm chances de ir bem no Roland Garros. Assim, não sei. A Luísa. Por isso que é o primeiro título que ela ganha no Saibro. Porque ela é uma jogadora típica de quadra dura. E a Timea Babs, eu acho que ela talvez um pouco melhor na terra, assim. Mas não quer dizer que ela não possa jogar bem. Assim, né? Ela só tem uma, sabe, mais costume de jogar na quadra dura. A Luísa morou por muitos anos nos Estados Unidos. Então, assim, a formação dela foi uma formação nos Estados Unidos, em grande parte. Então, ela é ótima jogadora de quadra dura porque ela ainda mora, inclusive, nos Estados Unidos, né? Então, mas eu acho que dá, assim, elas podem sim jogar bem, acho que vem com bastante confiança. Não sei na hora que elas estiverem disputando com as outras duplas que também são excelentes, assim, né? Então, nos Grandes Slams, as ótimas duplas também jogam. Às vezes tem um torneio igual esse WTA 500 que nem todas as duplas jogam exatamente, né? São poucas duplas que geralmente disputam torneios menores do calendário. Mas nos grandes lãs, a gente tem um número maior de duplas na chave. Então, as melhores duplas, elas estarão lá. Então,
Vamos Sim. ver, assim, né? Então, é que eu tava falando com a Carol aqui antes de começar a gravação, que eu sou meio clubista às vezes. Por isso que eu sempre perco quando a gente Às tem que fazer vezes. algum palpite. Então, assim, eu já tô com muita expectativa na Luísa, entendeu? Porque o jogo dela com a Babos é muito interessante. Sabe por Então, que eu acho que elas não vão ganhar? ah, Porque a Sarah Errani e a Jasmine Paolini, que são uma dupla incrível, são excelentes na é terra. verdade. Então eu acho que elas A são as Paulina, grandes inclusive, favoritas. Que foi venceram finalista. agora, né? E ela foi finalista no Simples ano passado, né? Ela a foi Paulina. finalista no Simples, ela acabou de vir de Sim, vitória ela tá em vindo Roma. desde a temporada passada, vindo muito bem, Sim, realmente. Isso e é ela e verdade. a Sarah Errani são maravilhosas. Então acho que assim, na A Dabrowski vai jogar? não sei. Não Porque é vi uma mais outra dupla. notícias. Ela é muito boa também. Ah, não, a Dabrowski não vai jogar. Eu vi, mentira. A Rotliff vai jogar com uma outra parceira. Porque a Dabrowski não vai O que já conseguir faz jogar. cair bastante, assim, né? Sim, sim. Mas eu acho que as favoritas de Roland Garros, na minha percepção, é a Sarah Errani e a Jasmine Paolini nas duplas femininas. Vamos ver quem. Tomara que eu esteja errada. Tomara que não sei esteja se eu certo. Mas a Paulina é Não, legal, mas pelo assim, eu menos. entendo total, assim, o que você tá Paulina é falando. Eu legal. concordo completamente com o que você tá falando, assim. Faz total sentido. A Luísa tem um histórico de lesão no joelho também, né? Então, assim, a gente sempre fica com o pezinho atrás. Com medo, né? Sim. Vamos falar mais um pouquinho de tênis, então, e falar da Naoane Silva, né? A gente tem falado sempre aqui dela, né? Dos resultados que ela tem alcançado aí no circuito juvenil. E ela chegou nas oitavas do ITF J500 de Milão, não é isso, Olivia? Conta pra gente um pouquinho. Isso mesmo. Ela que é considerada uma das principais promessas do tênis brasileiro, né? A Naoane Silva Naná. Ela foi eliminada nas oitavas de final do ITF J500 de Milão, um dos torneios juvenis mais importantes do circuito e preparatório para o Roland Garros. A partida aconteceu na manhã da última quinta-feira, dia 22, e ela enfrentou a norte-americana Julieta Pareja, de 16 anos, cabeça de chave número 11, e acabou derrotada por 2-0, com passagem de 6-1 e 6-3, em 1 hora e 29 minutos de jogo. A norte-americana é uma das sensações do tênis juvenil dos Estados Unidos, já começa a se destacar no circuito profissional. Atualmente ela ocupa a posição 317 do ranking da WTA e foi semifinalista do WTA 250 de Bogotá nessa temporada. E apesar do placar elástico, o duelo foi mais equilibrado do que os números sugerem, né? A diferença esteve principalmente no aproveitamento dos breakpoints. Enquanto a Pareja converteu 7 das 8 chances que teve, a Naná conseguiu apenas 3 quebras em 15 oportunidades. Com a campanha em Milão, a Naná segue sua preparação para o qualificatório de Roland Garros, mas ela deve garantir a vaga direta na chave principal juvenil de Wimbledon, graças aos pontos conquistados nessa semana. É a Naná que a gente vem falando bastante dela, né? Ela que tem 15 anos. A gente já, se voltar aos programas aí, acho que ela esteve quase todos deste ano aí. Ou ela ou a Vitória Balls, né? As duas estão fazendo uma dobradinha aqui. Sim. E essa Julieta Pareja, eu vi ela jogando, porque eu assisti o WTA de Bogotá. E ela jogou o torneio profissional de adultos, né? E chegou na semifinal. E ela, assim, muito boa jogadora. Muito boa jogadora. Ela, inclusive, assim, como é que eu digo? Com golpes já bem... Jogando velocidade de adulto, sabe? Potência de adulto. Fez um ótimo torneio lá em Bogotá. Ela é dos Estados Unidos, mas a família é colombiana. Então ela estava meio que se sentindo em casa, jogando em Bogotá, a torcida toda a favor dela. E aí ela chegou até a semifinal. Isso foi uma história super legal, essa história dela, assim, com 16 anos, chegando na semifinal de um torneio importante, assim, né? Grande do calendário profissional. Mas muito bom resultado para Naná aí, né, na véspera de Roland Garros. Então, tomara que ela vá com bastante confiança, né, pro torneio de Paris, que já deve começar. Não sei se já começou o juvenil, mas imagino que ela já deve estrear em breve. Vamos mudar um pouco agora, falamos, né, horrores de tênis. Vamos falar um pouquinho de vôlei, né? O vôlei tá um pouco parado, né, Carol? Pois Com é. menos notícias, mas temos aí, né, um lançamento de um documentário sobre a Gabi Guimarães, que foi produzido aí pela Voleibol Volleyball World. Conta pra gente. Então, enquanto a gente fica nesse limbo entre Superliga e Liga das Nações, sem ter jogos para assistir, temos o documentário da Gabi Guimarães, que é capitã da seleção feminina de vôlei. Ela
é o tema, né, principal do documentário Gabi, Destinada a Brilhar, Construída para Inspirar, lançada pela plataforma Volleyball World no dia 23 de maio. A série, ela vai ser dividida em... Vai não, já está lançada, já dá pra assistir. A série, ela é dividida em 6 episódios e ela vai se aprofundar nos bastidores do primeiro ano da ponteira no multicampeão italiano Conegliano, que foi esse primeiro ciclo dela foi um ciclo quase perfeito, porque ela conquistou tudo que ela disputou. Então, o campeonato italiano, a Copa, a Supercopa, a Champions e o Mundial dos Clubes. Tudo isso com apenas uma derrota em toda a temporada. Então, assim, é realmente uma estrela destinada a brilhar, né? E ao longo desses 6 episódios, a produção vai falar os desafios da adaptação na Itália e os caminhos dela desde a infância no Brasil até se tornar uma das mulheres mais respeitadas no vôlei mundial. Também vão ter entrevistas com pessoas próximas, imagens inéditas e reflexões da própria Gabi. A Volleyball World é um serviço de streaming que tem o conteúdo focado no vôlei de quadra e de praia e tem assinaturas a partir de R$17 por mês. Então, é um streaming à parte, mas acho que vale muito a pena, né? Pra quem é fã, né, da modalidade, já tá disponível, né? Já tá disponível. Achei super legal, né? 6 episódios, quer dizer, uma série longuinha, né? Sim. Deve pegar vários detalhes aí do dia a dia da Gabi. Muito legal, gente. Pessoal aí do vôlei que tá meio, né? Meio parado agora, Meio sem ter o que ansioso. ver. Não tem o que fazer, né? Pois é, agora tem. Acompanhar. Agora tem. Então é isso, gente. Então a gente acaba aqui o nosso segundo bloco, a gente volta já já. Estamos de volta agora com o nosso terceiro bloco para falar bastante de futebol de mulheres. Antes da gente começar, vou pedir para a Soraya se apresentar. Sentou aqui agora, por favor, Soraya. Oi, gente, sou a Soraya Carvalho, estudante de jornalismo aqui na UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Então, vamos começar falando do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu mais uma, né, Soraya? Conta pra gente aí. Sim, senhora, nessa última quinta-feira, no dia 22, o Cruzeiro venceu o Palmeiras pelo placar de 1-0 em um jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino, lá na Arena Barueri, São Paulo. Com essa partida, o time de Minas segue líder e conseguiu 7 pontos de vantagem do segundo colocado, o Corinthians. Com apenas 2 minutos, a Marília marcou um gol, que foi o gol da vitória do Cruzeiro, e eu devo dizer que foi um lance, assim, muito triste para a defesa do Palmeiras. Foi um erro de saída de bola entre a goleira e a zagueira. A zagueira quis devolver a bola para a goleira, a Marília estava super, hiper, mega esperta e mandou a bola para dentro. As meninas, inclusive, do meio de campo, ficaram olhando assim, gente, foi gol? Foi triste esse lance. Foi triste esse lance enfim. Palmeiras. Gente, pro Palmeiras foi muito triste, mas pras cruzeirenses não foram, não. Enfim, conseguiram segurar o placar e apesar das tentativas de empate do Palmeiras, não deu jeito, o jogo ficou em 1-0 mesmo. As paulistas até chegaram com perigo em diversos lances, mas a defesa mineira estava bem segura. E destaque para a goleira Camila, que fez ótimas defesas, principalmente na segunda parte da partida. Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 32 pontos e já possui seu melhor desempenho em todas as temporadas dele na primeira divisão. São 10 vitórias e 2 empates e segue disparado na liderança. Já as palestrinas estão com 21 pontos na sexta colocação, são 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas até o momento. O campeonato agora vai fazer uma pausa, né, devido à data FIFA, e por isso as equipes irão jogar a 13ª rodada no dia 7 de junho. As cabulosas vão jogar contra o 3B da Amazônia em casa e o Palmeiras enfrenta o Real Brasília no mesmo dia, fora de casa. O Cruzeiro, eu acho, assim, que, assim, claras candidatas ao título aí no Brasileirão desse ano, né? E, assim, as notícias são ótimas, mas temos uma notícia ruim, né, Soraya? Que é a Bianca Brasil, que sofreu uma lesão, né, e não jogou, né, esse último jogo. Exato. O Cruzeiro não contou com a sua camisa 10, a Bianca Brasil, porque ela sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. A atacante sentiu dores e foi substituída ainda no primeiro tempo na partida contra o Ferroviário lá no sábado, no dia 17, que foi no estádio do Castor Cifuentes, em Nova Lima, que foi lá para a 12ª rodada, né, da Série A1. Com os exames feitos, o departamento médico realizará um tratamento conservador diário para acompanhar a evolução da atleta. E segundo a Bárbara Fonseca, que é a diretora de futebol feminino do clube,
A liberação da atacante vai depender dos níveis de dores que ela vier sentindo durante o tratamento, né? E por enquanto ela ainda se queixa muito de dores. Contudo, o departamento médico está otimista para que ela volte para os jogos eliminatórios. Lembrando que o Cruzeiro teve uma classificação antecipada em 4 jogos, né? Ele é líder do campeonato, conseguiu essa classificação, então a Bianca vai ter um tempo a mais para buscar essa recuperação. Sim, vamos ver se ela consegue voltar aí, né, para os mata-matas, né, do final Isso. do campeonato. Jogador. Ela vai ser importante, né, para o É uma Cruzeiro. jogadora importante para o Cruzeiro e ter ali a sua camisa 10 100% recuperada para conseguir dar ainda mais esse gás, né? Porque as meninas estão, gente, 12 jogos Atropelando, invictas, elas atropela estão todo mundo, é. passando o rodo no campeonato inteiro. Então, assim, eu tô muito esperançosa pro que as meninas vão fazer nos jogos mata-mata. Espero muito que chegamos pelo menos na final ali, porque é uma campanha que merece muito ser coroada. Sim. Vamos falar agora do América. O América, por outro lado, né, Olivia, não conseguiu aí segurar o Corinthians e acabou derrotado, né, no último jogo pelo Brasileirão Feminino. Conta um pouquinho pra gente. Foi isso mesmo. Foi só os 38 minutos do segundo tempo que o América levou um gol na Arena do Jacaré. O gol foi de Andressa Alves após cruzamento preciso de Vicky Albuquerque. E o Corinthians venceu a partida por 1-0 e se manteve na vice-liderança, como a Sol falou, com uma diferença de 7 pontos do Cruzeiro. O resultado foi construído com paciência e depois de muito erro de finalização, confirmou o favoritismo das Brabas, mas demonstrou também as dificuldades que o América tem tido no campeonato, né? A gente vem falando muito do América, que está oscilando bastante. Mesmo com o roteiro de domínio corintiano desde o apito inicial, o América se defendeu bem e apostou na velocidade de Radija e nas bolas paradas para tentar surpreender. O time paulista finalizou 12 vezes só no primeiro tempo, mas parou na goleira e na trave. Já no segundo tempo, as espartanas se soltaram um pouco mais, chegaram a levar perigo com finalizações de Gadu e Soraya e até marcaram, mas o gol foi anulado por impedimento. E se faltou precisão para segurar o resultado, sobrou a eficiência do Corinthians, que marcou na reta final. A derrota deixou o América estacionado nos 16 pontos, com risco de sair do G8 ao fim da 12ª rodada. E a equipe só volta ao campo no sábado 31 contra o Internacional, no Sesc Campestre, pressionada para reencontrar o futebol e tentar voltar a ganhar. O América, que a gente comentou, vinha de uma tentativa de recuperação, né? Ele estava com 2 vitórias e um empate, mas agora já acumula 2 derrotas seguidas nos últimos jogos. Ainda tá lá, né, dentro da zona de classificação, ainda tem chance, mas tem tido aí umas oscilações. Vamos ver como é que ele vai. Porque assim, ele jogou com o Corinthians também, né? Não é qualquer Não era time, qualquer time. né? Então vamos esperar aí a próxima rodada para ver como que ele reage ou não, né? Quem também venceu na última rodada foi o Atlético pelo Brasileirão Feminino Série A2, né, Olivia? Conta pra gente um pouquinho de como que foi o jogo. As Vingadoras venceram na tarde de sábado, de 24, de 3-0 sobre o Avaí, na Arena Gregorão, em Contagem. O placar elástico não apenas garantiu os 3 pontos, como colocou o Atlético no G4 do Campeonato Brasileiro Feminino A2, ocupando a 4ª colocação do grupo A. Apesar do primeiro tempo truncado e sem gols, o time mineiro voltou mais ligado após o intervalo. A abertura do placar veio logo aos 3 minutos, em jogada ensaiada de escanteio que terminou em finalização certeira da Bárbara Melo. Foi um golaço. E aí o gol deu confiança, o Avaí sumiu na partida e logo aos 30 minutos a Laura Maria ampliou. E lá nos minutos finais a Geisna fez um gol assim, espetacular de fora da área. E aí o Galo só volta ao campo no dia 8 de junho, novamente no Gregorão, diante do Vasco, que está bem abaixo na tabela. E as Vingadoras agora têm 7 pontos, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sendo que essas 2 vitórias vêm da chegada da nova técnica, né, a Fabiana Guedes, que estreou na partida contra o São José, que o Atlético venceu de 7-0. Eu assisti o jogo. O primeiro tempo foi muito ruim, foi muito truncado, foi erro de passe dos dois lados, apesar das Vingadoras terem tido um pouco mais de consistência, terem chegado mais ao ataque, se mostrado muito mais. O Galo tem uma jogadora ali no lado esquerdo, Kellen, se não me engano, que todo o ataque do Atlético passa por ela, assim. Então, se ela tá bem, o time vai bem. Se ela tá mal, aí fica um pouco mais difícil. Já no segundo tempo, o gol, que foi aos 3 minutos, já mudou completamente a partida, assim. Porque se o Avaí tinha pensado em tentar chegar, já acabou com toda a confiança do time. Aí
O segundo tempo foi todo do Atlético. De fato, o Atlético jogou muito bem, assim, a zaga se fechou bastante, o ataque funcionou. Mas ali, entre os 3 minutos até os 30 é muito jogo, né? Assim, foi um jogo ainda com muitos erros de passe, muitos erros de finalização. Mas eu acho que o time deu uma melhorada. Assim, a marcação subiu, tá alta, elas conseguiram roubar várias bolas ali no campo adversário. Eu vi uma certa melhora, assim. Acho que é difícil falar também, porque são dois times que estão abaixo, né, da tabela. São times que não estão brigando exatamente por uma classificação. Então, acho que. E o Vasco também tá abaixo. Então, acho que a gente vai ter uma noção melhor caso as Vingadoras passem para a próxima fase, assim, pra gente saber se tem chance mesmo de voltar pra elite, assim. Mas que bom que conseguiram as 2 vitórias. A gente não tava vendo uma luz no fim do túnel, né? Até 2 semanas atrás, né? Até a Fabiana chegar. E acho que ela é muito ativa, assim, na beira do campo, fala muito, organiza o time, assim, o jogo foi um pouco melhor do que os outros que eu assisti. Vamos ver então, né, como é que fica aí as próximas rodadas, e se o Atlético consegue manter, né, essa boa fase aí, a partir da chegada da técnica Fabiana E Guedes. precisa vencer o Vasco, tá? Porque a diferença de pontuação tá muito pouco, assim. O Galo tá com 7, os outros estão com 6 pontos, então precisa vencer. Vamos ver. E vamos falar um pouco de futebol europeu também. A gente teve aí, né, a grande decisão da Champions League feminina de 2025 entre o Arsenal e o Barcelona. E o Arsenal saiu campeão. Conta um pouquinho pra gente, Malu. Sim, o jogo ele foi disputado no estádio José Alvalade, em Lisboa, pela segunda vez na história. Foi no último sábado, dia 24, e o Arsenal venceu o Barcelona e foi campeão da temporada por um gol a 0, e foi gol da sueca Stina Blackstenius. A equipe conquistou o título após 18 anos da primeira conquista. No primeiro tempo, o Barcelona estava superior, criou melhores chances, mas acabou marcando um gol contra com a Irene Paredes quando tentou tirar uma bola cruzada do Arsenal. Mas ficou 0-0, né? Mas já no segundo tempo o Barcelona voltou, ainda com muitas chances. Boas chances da Aitana, que ganhou o terceiro prêmio de melhor jogadora da Champions, é uma das maiores jogadoras femininas da atualidade. Mas nessa de perder muitos gols, é aquilo que a gente estava falando, né? Quem não faz acaba levando. E aos 29 minutos, o Arsenal encontrou um bom ataque com a Matt Mead, que deu um ótimo passe, uma excelente assistência para Blackstenius, que marcou o gol da vitória com um chute cruzado da grande área. A Média e a Blackstenius, elas vieram do banco e acabaram trazendo a vitória. Então, assim, a vitória do Arsenal veio do banco. A René, que é a técnica do Arsenal, mexeu muito bem. Ela que é super nova, tem 36 anos. Mas, enfim, o Barcelona era o grande favorito. Vinha já de três temporadas seguidas vencendo, estava tentando o tetracampeonato, ia se equiparar ao Eintracht Frankfurt, que é o time com mais vitórias consecutivas, e enfim, essa foi apenas a quarta derrota do Barcelona na temporada. Então, era favoritíssimo e o Arsenal conseguiu quebrar isso. Foi muito trancado, né, o jogo, assim, no quesito do Arsenal, muita defesa, porque o Barcelona vinha com uma enxurrada de chutes, de tentativas, mas depois que fez o gol, trancou, deixou mais fechadinho e aí não deu pro Barcelona. Legal demais. Esse jogo repercutiu bastante, A né, última vez gente? que o Arsenal tinha ganhado tinha sido em 2006, 2007. Tinha muito tempo. Muito tempo, né? Esse jogo repercutiu bastante, né? Sim, eu vi várias imagens aí nas redes sociais, né? O estádio estava bem cheio. Sim. O que é muito engraçado, porque a última vez que esse jogo, que o Arsenal ganhou e a última vez que esse jogo foi lá em Lisboa, a diferença, eu vi uma foto assim, da diferença do Gritante, estádio né? gritante, assim. Mais de 5 mil torcedores ingleses, só os ingleses, então assim, o estádio lotado. É muito legal ver, né, assim, como a gente veio, já falou isso aqui várias vezes, sobre como o futebol feminino vem crescendo, não por mérito, assim, porque tem uma propaganda para que cresça, não, mas porque tem público mesmo, as pessoas querem ver o futebol feminino. Assim, a despeito né, do pouco investimento. Sim, né? exatamente. Né? Ainda Então, assim. eu falo assim, porque quando falam que não vão investir porque não tem público, tem público. Sim, e essas imagens, né, dos estádios, principalmente na Europa, né, tem rodado aí o mundo mostrando que tem público, sim. Muito legal, gente. A gente acaba agora o nosso terceiro bloco e a gente já volta para falar mais de esporte feminino. A
gente está de volta para o nosso quarto e último bloco e a gente vai falar um pouquinho de tênis de mesa, de surf, de handball e de basquete 3x3. Vamos começar com essa notícia do tênis de mesa da Bruna Takahashi, que fez uma campanha histórica no Mundial aí na última semana. Conta um pouquinho pra gente, Carol. Exatamente. Na última quinta-feira chegou ao fim a campanha histórica da Bruna no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa após sua derrota nas oitavas de final. A trajetória da Bruna rumo às oitavas de final foi marcada por 2 vitórias convincentes na categoria individual feminina. Na primeira partida, ela superou a americana Sally Moreland por 4-2. Na sequência, ela garantiu uma vaga para a fase seguinte com uma vitória por 4-1 sobre a turca Sibel Altinskaya. Eu acho que é assim. E esses resultados colocaram ela entre as 16 melhores atletas da competição. Nas oitavas, a Bruna teve pela frente a experiente chinesa Shen Xintong. E ela teve um início muito promissor nessa partida, vencendo o primeiro set por 12-10. Mas, apesar desse bom começo, a chinesa conseguiu virar e levou os sets seguintes com parciais de 11-7, 11-8, 11-5 e 11-9, encerrando a participação da brasileira com uma derrota de 4-1. Com essa campanha, a Bruna se tornou a primeira atleta sul-americana a chegar às oitavas de final do Mundial do Individual Feminino. Então, apesar dessa derrota, né, é realmente histórico esse feito. Sim, a Bruna tá arrebentando, né, gente? Ela já A fez uma gente- bela campanha na Copa do Mundo e agora de novo, mostrando que o tênis de mesa do Brasil tá, ó, Não, É, o tênis de é mesa é o que elevadíssimo. nos representa agora, né, Sim, gente? sim, Acabou com pro certeza. futebol, pros outros esportes. Nós Neymar, estamos não. assim, ó, Bruna de um lado, Hugo do outro, É, Chega agarrados de e Neymar e levando. Marta. Agora é chega, Bruna chega. É muito legal. Acho que a Bruna, né, tem feito. E é difícil, né, a situação, assim, dela ser namorada do Hugo. E acho que as pessoas ficam comparando. E ela lida muito bem com isso também. Super. Sim. E tá encontrando aí também ótimos resultados, ela também. Então foi muito legal acompanhar a trajetória dela aí no Mundial de Tênis de Mesa. Agora que nós somos uma nação que Ama assiste tênis de mesa, né? Exatamente. Então tá sendo muito legal. Vamos falar um pouco de surf também, gente. A Luana Silva também teve um bom resultado numa etapa do circuito da WSL na Austrália, né, Soraya? Conta pra gente um pouquinho. Tá, eu tava falando antes do podcast começar que eu venho sendo muito feliz falando de surf aqui, principalmente da Luana Silva. Toda vez que a gente vem é com a notícia boa, só teve uma única vez que não foi assim. Mas vamos lá, a Luana encerrou a sua participação na etapa de Margaret River na Austrália com um desempenho que garantiu ela na elite mundial de surf pelo restante da temporada. No último domingo, do dia 25, a brasileira alcançou as quartas de finais do circuito da World Surf League, que é a WSL, e superou o temido corte de meio da temporada. A sua classificação veio após a vitória contra a canadense Erin Brooks nas oitavas de final. A Luana somou 12,8 contra 12,5 de sua adversária em uma virada nos últimos minutos da bateria. Foi, assim, uma virada nos últimos 2 minutinhos. Foi muito emocionante. Eu tava vendo as ondas e eu ficava, gente, pelo amor de Deus, Luana. E conseguiu. E ela descobriu que havia passado pela primeira vez no corte da temporada, pela primeira vez na sua carreira no corte da temporada, quando saiu do mar. Então ela ficou muito emocionada, chorou, dedicou essa conquista à Tatiane, a Tati Weston Webb, falando o seguinte: a Tati conquistou muita coisa pra gente no Brasil. Ela representou muito. Eu tô querendo representar mais ainda. Quero representar ela também, que está descansando. E eu quero representar tudo que o Brasil tem. Nas quartas de final, que foi quando a Luana caiu, ela enfrentou a ex-líder da temporada, a Kate Simmers, em um mar desafiador com baixas ondas. A Luana Silva iniciou a bateria com 3,67, mas logo viu a sua adversária garantir um 6,50. Apesar da Luana ter conseguido um 5,17 na sua melhor onda, na sua segunda melhor onda, a pontuação final de 8,84 não foi o suficiente para bater o 9,50 da americana e avançar para as semifinais. Com esse resultado, a brasileira atingiu a marca de 25,120 pontos, posicionando momentaneamente na 8ª colocação da temporada. Com o perigo do corte para trás, agora ela almeja uma vaga na Finals, que será disputada em Fiji, estando a 3,5 pontos da 5ª colocada.
Legal, né? A gente tem falado bastante da Luana Silva. Eu lembro um pouco de você falando nas últimas semanas, Soraya, desse medo, né, dela ser cortada aí nesse corte do meio da temporada. Então, Isso. passou, né? Passou. É porque até a etapa de El Salvador, a Luana não tinha tido bons resultados. Agora, nessa segunda gira da Austrália, aí é que ela deslanchou. Ela pegou prata na última etapa e agora ela chegou até as oitavas, conseguiu passar essa. Como disse, foi a primeira vez que ela passou no corte do meio da temporada. Então, assim, é uma conquista muito grande. E ela ficou, gente, ela ficou tão emocionada, foi tão bonitinha a entrevista, ela saindo do mar, e na hora que ela descobriu ela Muito jovem, chorando. né? Muito Sim, a Luana é muito jovem e ela ter conseguido isso depois de ficar como a única representante brasileira, quando ela mesma disse a Tati era representante e a Tati. Então, assim, ela tá carregando isso de ser a única mulher brasileira ali e tá conseguindo ir super bem, tá representando muito bem. Eu tô muito feliz. legal, né? Ela cresceu diante da pressão aí de ser a única, Isso. né? Muito legal. Vamos falar um pouquinho de handball agora. A gente teve aí a definição do Campeonato Mundial de Handball Feminino e o Brasil ficou no grupo G, não é isso, Soraya? Exatamente. Agora a seleção brasileira de handball feminino sabe qual caminho vai percorrer ali em busca do bicampeonato mundial. Nessa última quinta-feira foram definidos os grupos, né, para o Campeonato Mundial de Handball de 2025, que será realizado entre os dias 26 de novembro e 14 de dezembro na Alemanha e nos Países Baixos. O Brasil, como a Carol disse, foi sorteado e está no grupo G, disputará dos seus primeiros jogos da primeira fase ali, em Stuttgart, na Alemanha, enfrentando Suécia, República Tcheca e Cuba. A campanha do Brasil no Mundial vai começar no dia 27 de novembro contra Cuba. Depois, a equipe vai enfrentar a República Tcheca, encerrando a fase de grupos no primeiro dia de dezembro contra a forte seleção sueca, que foi semifinalista no último Mundial. Como que funciona o campeonato? No total, são 32 seleções que vão participar, né, do Mundial, divididas em 8 grupos com 4 equipes cada. Na primeira fase, as seleções jogam entre si em um turno único, com as 3 melhores de cada chave avançando para a próxima etapa. Aí lá na segunda fase, tem uma redistribuída das equipes em 4 grupos de 6 times. E aí mantém os resultados, né, de acordo com os resultados obtidos anteriormente. Se o Brasil avançar nessa segunda fase, vai para o grupo 4, onde terá pela frente os adversários do grupo H, incluindo a atual campeã olímpica, a Noruega, além de Angola, República da Coreia e Cazaquistão. Apenas as 2 melhores seleções de cada grupo nessa fase se classificam para as quartas de finais, quando aí o torneio se torna, né, o conhecido mata-mata que a gente já conhece, né, o tradicionalzão. Legal. Então vamos esperar aí. Demora um pouco ainda, né, para acontecer Sim. o torneio no final do ano, mas agora o Brasil já sabe, né, um pouco o caminho que ele vai tomar aí no Mundial de Handball. Vamos falar um pouquinho de basquete 3x3 agora. A gente teve aí a seleção brasileira feminina garantindo vaga na Copa do Mundo. Conta pra gente, Malu. Então, ao vencer a seleção do Egito por 18-15 na semifinal do torneio classificatório, que foi realizado no Azerbaijão nos dias 24 e 25 de maio, a seleção brasileira feminina conseguiu uma vaga para a Copa do Mundo. Vaga essa que é muito importante, visto que o basquete 3x3 veio crescendo, entrou para as Olimpíadas, nas últimas Olimpíadas, né? E o Brasil não teve representatividade, nem no masculino, nem no feminino. Então, assim, ter entrado para a Copa do Mundo é um grande primeiro passo para a seleção feminina. Foram 3 vitórias em 3 jogos. O Brasil assegurou uma das 3 vagas disponíveis para o Mundial. A equipe brasileira ela é composta pela Gabriela Sossoa, Luana Batista, a Cauane Firmino e a Gabi Guimarães. Elas demonstraram muito domínio ao longo da competição. Na fase de grupos, o Brasil superou o Chile por 21-20 e o Taipei por 21-16. Com esse feito, o Brasil vai participar da Copa do Mundo do Basquete 3x3, que vai ser realizada no dia 23 e 29 de junho, na Mongólia. Nessa competição, o Brasil está no grupo D, ao lado da Alemanha, Mongólia, Espanha e Ucrânia. O campeonato ele conta com 20 seleções divididas em 4 grupos e os jogos vão ser transmitidos pelo canal da FIBA 33 no YouTube. Explicar um pouco sobre o que é o basquete 3x3. É uma variante dinâmica do basquete tradicional, que a gente já conhece, e é disputado em meia quadra, com 3 jogadores por equipe, um jogador de reserva, e essa partida vai de 10 minutos ou até que alguma equipe alcance 21 pontos.
Como eu falei, essa modalidade estreou nos Jogos de 2020 em Tóquio e tem ganhado muita popularidade. Começou nas ruas dos Estados Unidos, é muito popular, e a gente está vendo isso se alastrar. Ou atualmente faz muito sucesso na Alemanha também, na Sérvia. São os times mais fortes. Mas pro Brasil isso é ótimo, assim, visto que a gente ficou sem representatividade no basquete 3x3 e no basquete feminino também. A gente não teve. Representação, Sim. né, nos últimos jogos. Legal demais, né, gente? Essas modalidades novas aí, que são originárias de outras modalidades e vão crescendo, né, e ganhando E que vida vem atraindo própria, né? super público, né? Assim, gente que não acompanha os tradicionais e acompanha esses. A- Inclusive, é por isso que as Olimpíadas faz isso, né? Para atrair os jovens. E aí traz essas modalidades que são derivadas de outras que a gente Sim. já conhece. E às vezes um pouco mais dinâmicas, né? Acho que o basquete 3x3 é um pouco mais Sim. dinâmico, né, do Uhum. que um... Tem bem mais aquilo da dança do basquete, aquela coisa do drible, da velocidade. É bem mais forte no 3x3 do que no tradicional. Interessante. Bom, gente, a gente fica por aqui. Semana que vem a gente tá de volta com mais notícias de esportes femininos. Até mais.